Boa noite a todos. Me chamo Rodrigo Vieira, participei do programa de iniciação científica pela CNPq juntamente com a UniOeste, e meu trabalho fala sobre reações entre carbonato de níquel e de ferro com ácido glutâmico. Minha orientadora é a professora Silvia Denofre de Campos, e pelo Centro de Engenharia e Ciências Exatas do Campo de Toledo. A nanotecnologia ela vem se destacando ao longo das décadas e com isso vem desenvolvendo diversas subclasses de materiais. Dentre elas a gente tem os MOFs, que são estruturas metal-orgânicas, que são constituídas de um íon metálico e um ligante orgânico. Essa classe de material ela vem se destacando devido às suas propriedades que podem possibilitar uma gama de aplicações. A metodologia padrão para realizar a síntese desses materiais é necessário para ajuste de pH uma base forte e também em algumas ocasiões algumas condições críticas, como elevadas temperaturas e elevadas pressões. A escolha dos metais que a gente acabou optando por adicionar esse trabalho é uma escolha inteligente, onde o carbonatos eles se comportam como ajustadores de pH na reação e também a metodologia ela se baseia de uma forma mais branda do que comparada com as metodologias já existentes. Com isso, temos então o objetivo, que é sintetizar esses compostos auto-organizados, isso utilizando carbonato metálico de níquel e de ferro, e posteriormente realizar a caracterização desses materiais. Como a gente pode observar aqui na tabela 1, a gente tem então as quantidades dos carbonatos metálicos utilizados para reagirem com ácido glutâmico, isso numa condição de 1 para 1. Então, a metodologia para o carbonato básico de níquel, ela começa então na dissolução do ácido glutâmico em 250 ml de água, uma agitação magnética constante no intervalo de temperatura entre 85 e 95 graus, e posteriormente, após toda a dissolução do ácido glutâmico, é adicionado em pequenas porções o carbonato. Após toda essa adição, é então feita uma filtração a quente para separação do produto. É feita então uma lavagem de 10 ml de água e o líquido formado é então reduzido para um volume de 10%. Posteriormente é seco em estufa por 100 graus por 2 a 3 horas e assim mantido no dessecador com ácido sulfúrico por uma semana. Já para o carbonato de ferro, a metodologia é um pouco mais delicada, ora que é feita em atmosfera de nitrogênio. Então é feita uma suspensão desse carbonato ferroso de 1,1585 gramas em 50 ml de água previamente fervida por uma hora. Então é feita a desoxigenação pela purga de nitrogênio gasoso por 3 horas. Após isso, então, as soluções resultantes elas são filtradas e acontece a mesma coisa com o carbonato básico de níquel. O produto final, o volume é reduzido por aquecimento, nesse caso brando, e então seco posteriormente. Também foi realizado um procedimento de titulação do complexo de níquel com ácido glutâmico. Foi feito em triplicata, onde foi pesado 0,38 gramas do produto de níquel, dissolvido em 50 ml de água, e feita então a titulação com a solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar. Foi feita a medição do pH no intervalo de 0,1 ml de titulação. Posteriormente, então, é realizada a caracterização por difratometria de raios-x de pó para determinar a morfologia do material, espectroscopias vibracionais na região do infravermelho e também eletrônicas para determinar bandas características desses materiais e análise térmica para determinar a estabilidade térmica do material. A gente pode observar na tabela 2 o carbonato metálico e o seu consequente produto obtido. A gente tem então as porcentagens, isso baseado no ácido glutâmico, 85 para o carbonato básico de níquel, e para o carbonato de ferro a gente tem todo o reagente se tornando produto. A gente observa também que existe sólido remanescente, que é o hidróxido de níquel,
e os pHs das reações após a reação. Temos aqui então o difratograma de raio-x do carbonato de níquel usado na reação com ácido glutâmico, e no B a gente tem o sólido remanescente. Esse sólido remanescente provavelmente é o hidróxido de níquel, que normalmente se apresenta como um pó fino e amorfo, como a gente pode ver pelo difratograma. Temos então a curva de titulação. Como o ácido glutâmico ele parece ter se coordenado ao íon níquel apenas por uma das duas carbonilas, então a gente tentou fazer a verificação se teria condição de verificar a presença de uma carbonila, de uma carboxila não coordenada. Então a gente fez a titulação com a solução de hidróxido de sódio, e a curva de titulação a gente pode ver aqui de pH com a adição do volume de hidróxido de sódio. A gente percebe então que a gente tem um próton ácido, cujo pH aqui é em torno de 8 aqui mais ou menos. E isso indica a presença de uma carboxila protonada não coordenada, e isso vai indicar também que houve uma mudança na acidez desse próton e depois da coordenação da outra carboxila ao íon metálico. Uma vez que para o ácido glutâmico livre, o pKa dele desse próton é 4,25, ou seja, vai deslocar 4,25 para aproximadamente 8. Temos então os espectros no infravermelho, onde a gente pode observar que a gente tenha esse abaixo, o composto de ferro, e o de cima o composto de níquel. A gente tem as sobreposições das bandas de hidroxila com as bandas de amina primária na região de 3.600 a 3.100. A sobreposição aqui das carbonila isolada e coordenada com as bandas de estiramento da amina também, entre 1.680 e 1.540. E a gente também tem as bandas de estiramento simétrico e assimétrico das ligações carbono-hidrogênio com carbono sp3, que são observadas em 2.960 e 2.930. E isso para ambos os produtos obtidos. Para a estabilidade térmica, a gente tem então a análise térmica, onde a gente pode observar que A é o composto com ferro e B é o composto com níquel. O composto de ferro a gente pode observar aqui que ele teve perda de água absorvida em 150 graus, e posteriormente de 150 a 220 graus a gente tem a liberação das águas coordenadas. Então de 150 foi a água absorvida pelo composto. Após isso, em 420 mais ou menos, a gente tem a decomposição da matéria orgânica, e finalizando, a gente tem aproximadamente 16% da massa inicial, indicando a formação do óxido de ferro. A mesma coisa acontece de forma similar para o composto de níquel, onde as moléculas de água são liberadas gradualmente entre 100 a 350, e de 350 a gente tem a decomposição da matéria orgânica, finalizando então a massa final com 33%. Já esses espectros eletrônicos de solução aquosa, eles comprovam a presença dos íons metálicos no estado de oxidação 2+, em ambiente octaédrico e campo fraco. Concluindo então que a gente tem a formação desse composto do tipo complexo de fórmula geral aqui apresentada, eles se diferem dos compostos feitos que fizemos em trabalhos anteriores, com carbonato de cobre, cobalto e zinco, e a gente pode observar pela titulação a diminuição da acidez do próton, que está ligada a carbonilo. Gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, à UniOeste pelo apoio, à CNPq pela bolsa e aos demais órgãos presentes. Muito obrigado.